Fala galera, aqui é o Gabriel e vocês sabem quem que tá de aniversário? O Coringa, o palhaço do crime, o Arlequim do ódio. Parabéns Coringa! O maior vilão da história dos quadrinhos está fazendo 80 anos. E a DC Comics, para comemorar o aniversário do Coringa, lançou uma HQ especial de 80 anos que tem histórias inéditas. E, gente, vou dizer pra vocês, são histórias espetaculares do Coringa. Então, roda a vinheta e vamos lá! E pessoal, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário sobre as suas histórias favoritas do Coringa, porque isso ajuda muito o canal e nós agradecemos aqui de coração. Então, gente, essa HQ tem várias histórias do Coringa e a nossa ideia é contar a história de todas elas aqui e comentar rapidamente o que a gente achou de cada uma delas. E vamos direto para a primeira história, que foi escrita pelo Scott Snyder. Vemos um diretor de um hospital conversando com um policial que foi vítima do Coringa. Ele mostra o seu sorriso e diz que não quer continuar o tratamento. O diretor tenta convencê-lo a continuar e que ele mesmo já tratou outras vítimas do vilão. Ele pede para o policial colocar uma máscara. Este retira de uma bolsa uma espécie de aparelho para consertar o sorriso provocado pelo gás do riso do Coringa. Esse policial tem medo que o Coringa voltará para atormentá-lo, ao ver que ele está tentando se curar. O diretor garante que o vilão não voltará mais e que a Fundação Wayne está dando todos os recursos necessários para reabilitar várias ex-vítimas do Coringa. No final, o diretor fala que o Coringa faz todo mundo acreditar que ele tem poderes sobrenaturais, mas que nada disso de fato é verdade. As cores, a apresentação, a teatralidade, é tudo falso segundo o diretor. E bem, ele faz todo esse discurso, mas no fim, o paciente desiste de usar o tal do aparelho. E depois, o diretor liga para o Bruce Wayne, avisando de mais uma desistência. Naquela noite, em sua casa, o diretor estranha uma flor em sua casa. Ele pega ela e dali sai o veneno do Coringa, derretendo parte do rosto do coitado. Ele cai com tudo no chão e embaixo da sua cama ele vê o Coringa sorrindo. Eita, que final horripilante! Eu adorei esse paralelo aí do bicho-papão com o Coringa, realmente funcionou muito bem para essa história. Agora vamos para a segunda história, que tem uma premissa excelente. Coloca uma história na qual o Coringa já matou o Batman. A história começa com a Lois Lane fazendo uma reportagem na Batcaverna. Ela entrevista o Alfred lá, e o mesmo diz que o Bruce nunca quis crédito pelo que ele fazia como Batman, e que o mundo deveria conhecer os feitos do seu filho. Depois, a repórter entrevista outros aliados do Morcegão, como o Comissário Gordon e o Superman, que dão declarações emocionantes sobre o herói. Em seguida, temos um super comício em homenagem ao Bruce em Gotham. O mestre de cerimônias é um Harvey Dent totalmente recuperado, que também fala emocionado sobre o Bruce. Tem até a Mulher Maravilha falando. E na plateia, várias pessoas estão lá utilizando a máscara do Batman. E é aqui que nós vemos o Coringa no meio da multidão. O palhaço do crime está com um colete cheio de dinamites pronto para explodir tudo ali. Contudo, o Coringa começa a ficar brabo enquanto que ele escuta os heróis e os vilões dando depoimentos sobre o Batman. O vilão não entende como todos ali ainda conseguem ter esperança no futuro. É então que bate aquela bad nele e ele se pergunta o que ele fará agora que matou o Batman. Que nova aventura ou plano poderia saciar o sadismo dele? E bem, a resposta vem na forma de um Coringa funcionário público negando um pedido de formulário por um detalhezinho e falando para a pessoa voltar para o final da fila.
E é claro que o Coringa iria aparecer ali. Olha esse Coringa aí de funcionário público, essa piada aí no final me pegou direitinho. Essa história aí foi muito legal e divertida. E bem, agora a gente vai para a próxima história que tem duas lendas trabalhando nela. O escritor Dennis O'Neil e o artista José Garcia Lopes. Duas super lendas da DC. E se o Coringa, querendo se desafiar, resolvesse se candidatar a uma tropa não letal da ONU e ir até a Guatemala para salvar reféns ao invés de matá-los. O Coringão veste as suas roupas lá da Piada Mortal e entra para essa tropa pacifista que não mata. Essa parte do não matar é importante porque quando os outros integrantes da tropa falam sobre isso, o vilão acha que eles estão brincando. O Coringa até diz para os seus novos amigos que essa é a hora perfeita para ele estrear a sua nova arma não letal, que é o Mestre da Coceira. Como o próprio nome diz, a arma joga um pó que coça muito e inutiliza os sequestradores que eram alvos da missão. Isso dá tempo de sobra para o resto das tropas da ONU salvarem os reféns. Todos comemoram muito e o Coringa é oficialmente convidado a se juntar a essa tropa. O palhaço do crime se sente honrado, mas no fim abre fogo contra todos e diz que matar é muito melhor. Olha, vou te dizer que essa foi uma das histórias mais fracas da edição, o que é bem decepcionante considerando a dupla que estava trabalhando. Mas bola pra frente e vamos para a próxima história. E essa história tá cheia de referências e na verdade é um grande poema do Coringa pro Batman. Ela é um longo poema do Coringa para o Batman. Vemos o herói mergulhando numa maravilhosa arte cheia de cenários psicodélicos e aterrorizantes. Ele passa por teatros, parques de diversões e o morcegão, ao longo de todo esse passeio, vai enfrentando estranhas e distorcidas versões do Coringa das mais variadas mídias. E isso inclui quadrinhos, filmes e animações. Tem até uma referência para o Coringa Jared Leto. No geral, o poema vai falando desse relacionamento eterno do Batman e do Coringa em rimas bem legais. Até que no final, o Coringa da Piada Mortal mata o morcegão. E então vemos essa versão bizarra do Batman misturada com Coringa, que ficou demais, hein? O vilão diz que quanto mais ele luta com o Batman, mais ele entende o herói, e sorri por isso. Gente, eu sou fã, gosto de referência, mas pera lá, né? Quem que é esse Coringa Jared Leto? Nunca ouvi falar. E sabe quem escreveu ela? Peter Tomasi. O homem não erra uma, ele sempre faz histórias boas. E bem, agora a gente sai de uma história escrita pelo semideus Peter Tomasi e vai para um verdadeiro deus, o Paul Dini. E aqui o Paul Dini está escrevendo uma história que é um pouquinho diferente em relação às outras. Ela acontece no passado e encontramos o Coringa acordando de um pesadelo. Ele diz para a Arlequina que é o mesmo pesadelo de sempre. E nesse pesadelo, o Coringa é condenado à cadeira elétrica e está trancafiado na prisão Blackgate. Vemos ele pedindo a sua última refeição. E quando ele recebe o pedido de uma torta, ele joga direto no padre que estava ali para escutar a sua última confissão. O Coringa então vai passando pelos corredores e recebendo o carinho de todos os outros detentos. Ele chega até onde está a cadeira elétrica e do outro lado do vidro estão as famílias das vítimas que ele já fez. E enquanto é amarrado na cadeira, o vilão dispara algumas piadas sobre não ter recebido nenhum aplauso. E é aí que ele vê a figura do Batman e dessa vez só ele atrás do vidro. O vilão se pergunta se ele veio ali para dar uma despedida dramática, mas o morcegão só ri dela
e começa a gargalhar sem parar. Então, o pesadelo termina e estamos no presente. É revelado que quem contava a história era a própria Arlequina para a Era Venenosa. No fim, a Arlequina diz que esse sonho foi o que fez ela deixar de gostar do Coringa, já que em nenhum momento ela aparecia nele. E essa daqui também foi outra história espetacular do Paul Dini, que conseguiu pegar um tema do Coringa e transformar numa história da Arlequina. Simplesmente genial, adorei essa história. E agora vamos para a próxima história, que vai mostrar um lado um pouco desconhecido do Coringa. Ela inicia com um garotinho torturando umas baratas, arrancando suas patas e as deixando vivas. É então que aparece o Coringa ali e dá pra ver que ele está armado. Mas, ao invés de medo, o garotinho fica feliz da vida que o Coringa apareceu para o seu aniversário. Claro, o vilão não sabia disso e ele estava ali para matar o pai da criança, que era um capanga dele. Contudo, o Coringa fica fascinado com a tortura dos insetos ali e bate um grande papo com um garoto. O menino conta que ninguém veio para sua festa, pois todo mundo o acha estranho. E isso mexe com o coração psicótico do Coringa, que simplesmente diz que todos nós somos estranhos. E então, ele diz que irá trazer todo mundo para sua festa. O Coringa vai atrás de todos os convidados e obriga eles a irem daquela maneira bem Coringa. Assim, depois tá todo mundo cantando parabéns de uma forma bem forçada. O pai do garoto então finalmente chega e ele fica confuso e com medo de encontrar o Coringa ali. O palhaço do crime fala sós com ele e diz que ia matá-lo, mas que o filho dele o lembrou que se pode deixar algumas coisas vivas para brincar com elas depois. Então, o vilão decepa alguns dedos do pai do garoto e até serve eles como hot dogs depois da festa. E dá de presente a sua caixa de insetos torturados. O vilão fica tocado e se despede do garotinho. E olhem só esse Coringão, amigão da garotada. Foi bem interessante ver que o Coringa pode sentir empatia, mas pelas causas mais distorcidas possíveis. Que no caso aqui foi uma criança torturando um inseto. Só assim pro Coringa sentir empatia mesmo, né? E justamente quando ele vê que uma outra pessoa pode ser tão cruel quanto ele. E agora vamos para a próxima história do Coringa, que olhem só, teve 2 brasileiros trabalhando nela. O Eduardo Medeiros e o Rafael Albuquerque. Nós vemos um assalto em andamento e todos os bandidos usam máscaras de palhaço, parecendo muito aquela abertura do filme Cavaleiro das Trevas. Um funcionário do local, chamado de Ronald, tenta fazer algo e ser um herói. Ele pega um extintor de incêndio e bate com tudo em um dos assaltantes. O problema é que o Ronald achava que ele era o único ladrão. E então, o resto dos assaltantes o detém e batem nele. Contudo, o líder da gangue parece gostar do Ronald e diz que depois que se tira uma vida, as outras são cada vez mais fáceis. E ele pergunta por que o Ronald arriscaria sua vida ali, tentando defender esse banco. O líder diz que os donos dessas montanhas de dinheiro jamais iriam lamentar a sua morte. Mas o Ronald fala que se arriscou pelos outros funcionários do banco. Então, o líder retira sua máscara e revela ser o Coringa, que fala que também tem um fraco por heróis. Então, temos vários disparos acontecendo e só ouvimos o Coringa dizer pro Ronald sorrir. E é revelado que ele matou todo mundo ao redor do coitado, incluindo assaltantes e funcionários do banco. Olha, essa história teve uma premissa muito interessante. Eu gostei muito também porque lembrou totalmente aquela abertura do Cavaleiro das Trevas. Então eu não sei até que ponto essa história não foi uma forma de homenagear esse filme. E esse final aí também foi totalmente Coringa e totalmente inesperado. E agora, indo para a próxima história, nós temos um chefão do crime de Gotham que tá tendo pesadelos com o Coringa. Esse chefão aí se chama Bráquio. Ele cruzou o caminho com o palhaço do crime,
por causa de um medalhão que ele roubou. E agora o Coringa quer também. Ele até tenta pedir ajuda a outras famílias de Gotham, mas ninguém quer peitar o vilão. O Brackio então começa a ter sonhos sobre ser o Batman. Só que em todos esses sonhos, quando ele enfrenta o Coringa, ele sempre morre. Ele então se refugia em uma igreja, para justamente ter alguma chance contra o vilão. E temos aqui a presença de um padre que estava escutando todas as confissões do Brackio. Contudo, é revelado que o padre era o Coringa. E ele sai matando geral e depois sai rindo da igreja. Essa daí eu também achei uma das histórias mais fraquinhas da coletânea. Contudo, eu posso dizer que gostei desse negócio do chefão do crime sonhar em ser o Batman para conseguir derrotar o Coringa. Isso daí foi bem criativo, mas esse final aí envolvendo o padre ser o Coringa eu achei meio óbvio demais. E agora vamos para a última história. E, gente, talvez essa seja a melhor de todas. Ela foi escrita pelo Brian Azzarello e desenhada pelo Lee Bermejo. Ou seja, coisa boa vai vir por aí. E se preparem, porque essa história é bem louca. Vemos o Coringa numa sessão de tratamento de choque no asilo Arkham. E então ele é devolvido para o convívio com os outros vilões da galeria do Batman ali no asilo. Em seguida, temos uma super homenagem a um dos melhores episódios do Batman Animated Series, que é chamado de Quase o Peguei, na qual é aquele onde os vilões jogam uma partida de pôquer. Contudo, nessa história, o Coringa parece estar desnorteado, pois ele esquece a sua vez, e quando o Duas Caras pede para ele servir ele, o Coringa acerta um socão na cara dele. Essa confusão faz ele e o Duas Caras tomarem um banho não muito agradável. Mas no delírio do Coringa, ele começa a enxergar o Batman e o Robin naquele visual da Era de Ouro dos quadrinhos. Pois é, aqui vemos o Coringa cada vez mais imaginando a dupla dinâmica e coisas confusas. Chega no limite de uma hora que as enfermeiras fazem uma lobotomia nele e perguntam como que ele se sente estampando pijamas e lancheiras infantis. Nesse momento, o Coringão parece completamente apagado, até que ele vê um Batman quase peladão em sua cela. Isso parece trazer a loucura de volta ao Coringa, que diz que eles são mesmo uma dupla dinâmica. E com essa confiança recuperada, ele escapa do asilo Arkham. O asilo Arkham mais prejudica o Coringa do que ajuda ele. E o que mantém ele insano é a sua dependência do Batman. Meio que o Batman é o farol de luz pro Coringa saber que ele precisa continuar vivo. Eu interpretei assim, mas não deixe de comentar a sua visão para essa história. E, gente, essa do Azzarello foi a última história e devo dizer que praticamente todas as histórias dessa coletânea foram muito boas. Mas, como eu sou um cara que opina aqui no canal, eu vou dizer as minhas 3 favoritas. A primeira do Snyder, a segunda do Tomasi e a terceira do Azzarello. Essas daí são as minhas top 3. E quais são as suas? E essas foram as histórias do especial de 80 anos do Coringa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!